Bom dia de salvação a todos, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos uma aula mais resumida. O objetivo é que vocês aprendam. Tradicionalmente, hoje era para nós entrarmos numa outra lição, outro assunto mais detalhado, mais delicado, na verdade. Nós, nos últimos 2 domingos, aprendemos sobre, dentro do campo da soteriologia, aprendemos sobre a importância da salvação, a mensagem da salvação, o que significa salvação, do que precisamos ser salvos e por que somente Jesus Cristo salva. Foram 5 temas abordados em 2 domingos. Mas o objetivo é que você compreenda o que você está estudando e saiba como passar isso adiante. Hoje, o propósito é trabalhar com a formação, não é só com a inclusão. Não vou imputar em vocês, incluir, na alma, no cerne do conhecimento da mente de vocês, temas que vocês, para cumprirem uma tarefa, vão responder os questionários que foram passados, mas não irão compreender o propósito disso. É de fundamental importância que vocês compreendam que essa aula não se trata de algo onde você vem, faz todo aquele protocolo e vai para casa e cumprir a minha agenda do domingo de manhã. O objetivo é que você venha discernir o conteúdo que te é repassado. Quando eu peguei os questionários e li as respostas, me maravilhei, porque eu vi que as respostas foram dentro daquilo que realmente foi passado. Vocês não têm apostilas, tem que anotar. E aquilo que vocês anotaram, conseguiram dar uma resposta à altura. A questão sobre a espontaneidade na resposta do último item, do último questionário, cada um trouxe ali algo que realmente me maravilhou. O que a escola pode acrescentar para você nesses últimos 2 domingos. E aquilo que foi revelado ali foi algo que realmente me marcou. Achei muito interessante, o empenho, o esforço que cada um teve para poder ter, a palavra revelada e ali a resposta que foi dada. Mas eu quero me posicionar como Jesus: tenho porém contra ti. Pessoal, você tem que levar isso a sério, o que vocês estão fazendo. Você tem que começar a compreender o que isso requer de vocês. O que foi entregue agora novamente do questionário. Quando nós iniciamos a aula, foi solicitado algumas coisas, para algum material que fosse trago para a aula. O que foi solicitado? Caderno, caneta. Qual tipo de caneta? Azul ou preta? Vermelha também. Falei vermelho? Depois você olha lá. Está lá no grupo, lá. Na descrição. E dicionário. Gente, resposta a lápis. Lápis vai apagar. Tem que ser caneta. Tem que ser caneta. Rasuras.
respostas incompletas. Eu compreendo porque o sistema religioso, tradicional, eles não cobram isso. Eles cobram que você participe. A sua presença lá é o importante. Mas o seu corpo aqui e a sua mente longe não vai te acrescentar nada. Fica em casa. É melhor você ficar em casa curtindo aquilo que realmente o seu corpo vai sentir bem, a sua mente vai sentir bem, e aquilo vai te preencher o vazio existente que cada um tem, do que perder seu tempo com aquilo que de repente você está aqui porque é obrigação. Ou porque ele disse a você tem que ir. Então, não venha. Lê em João capítulo 6, Jesus trouxe um discurso que foi avassalador na mentalidade de tantos quantos ali estavam com ele. A partir do versículo 60, diz que alguns começaram a voltar para trás diante do discurso que ele havia pregado. E a Escritura diz, e muitos dos seus discípulos voltavam atrás e já não andavam mais com ele. Pedro, porém, vindo a ele, disse, Senhor, muitos estão te deixando. O que Jesus voltou e disse? Não quereis vós ir com eles? Se a multidão, se a maioria está querendo voltar atrás e continuar em detrimento do sistema eclesiástico, religioso, denominacional, vá com eles. Segue a doutrina, o ensino, que na verdade não chega nem a ser um ensino, né? Mas a catequese de seguir aquele sistema. Cumpra ali, liberalmente ali, a sua carga horária, bata cartão, marque presença, dê uma resposta dentro do questionário no final da lição, e tudo bem. Mas se você quer amplitude e profundidade, é aqui. Aqui nós não trabalhamos com os comentários, nós trabalhamos com a revelação. E a revelação ela vai nortear você, e a ausência dela pode matá-lo. Pedro disse para Jesus, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E ele disse, olha, não vos escolhi dentre vós 12, um de vós, porém, é um diabo, é um acusador, ou é um Satanás, ou um adversário, ou um Abadom, Apolion, ou destruidor. Vocês estão tendo oportunidade que outros almejam ter e não têm. O fato de muitos serem ensinados de maneira errada gera um certo comodismo dentro da alma. Eu quero ler com vocês 2 textos, antes de nós darmos continuidade. Provérbios capítulo 23, versículo 12... e Provérbios capítulo 12, versículo 1. (12:1) 23:12. Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento. E o que aborrece a repreensão é o quê? Um bruto. O que aborrece a correção é um bruto. Um ogro. Na ausência da correção, da disciplina, há uma pseudo-liberdade, que na verdade é uma libertinagem. Por isso que a exortação, a admoestação, ela não trata de bater, mas de disciplinar. A Escritura diz em Hebreus capítulo 12, versículo 11, nenhuma correção no presente momento parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto de justiça naqueles que são exercitados por ela.
É um exercício. E esse exercício tem que ser contínuo, até que haja amadurecimento dentro das questões não resolvidas ou pendentes. Em Provérbios capítulo 23, versículo 12, aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Quando aplicamos o coração à disciplina, é porque estamos dispostos a crescer e a amadurecer com qualidade. Você já deve ter ouvido a máxima, né? Deus está preocupado com a qualidade e não com a quantidade. Quem já ouviu essa frase? Verdadeiro ou falso? Veja bem. Primeiro, Deus não se preocupa com isso. Se você dizer que Deus está preocupado, você já está errado. Não é uma coisa com a qual Deus se preocupa. Mais com qualidade que com quantidade. Uma coisa reflete a outra. Com quantos Jesus começou o seu ministério? 12. Dos 12, quantos o traiu? Quantos que o negou? Quantos que fugiram dele? 9. E quantos que esteve com ele até o final? 1. Que foi João. Daí nós discernimos a seguinte questão. Daquele 1 que permaneceu, ele conseguiu juntar novamente os outros. Porque aquele que guardou a fé fortaleceu o ânimo daqueles que haviam se afastado. Deus não se preocupa com quantidade ou qualidade. A preocupação, se é que pode atribuir assim, nem sei se ele entra no contexto de fidelidade, na expressão da palavra, mas o objetivo dele é buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nisso, identifique-se qual é, não a preocupação, mas o cuidado. Quantos que viram Jesus depois que ele ressuscitou? Aproximadamente 500 irmãos viram ele ressurreto durante 40 dias. Quantos que aparecem no cenáculo no 50º dia em oração? 120. Aproximadamente 120. 500 viram, 120 permaneceram, perseverando na oração. A qualidade daquilo que você faz vai repercutir na quantidade do que você está fazendo. Então, se o que você faz com qualidade, a qualidade do trabalho que você está fazendo vai fazer com que a quantidade seja multiplicada. Então, não tem essa de que Deus está preocupado com isso ou com aquilo. Se eu for fiel no meu trabalho, na minha vocação de discipular, suponhamos que eu pego o Edson como meu discípulo direto. E através da vida do Edson, ele vai conseguir granjar mais um, que vai trazer para também ser discipulado. E através do Edson, ele conseguiu trazer 1 ou 2. E esses outros 2 que vieram, foram discipulados, vai chamar mais 1 ou 2 para também participar do discipulado. E à medida que eles foram criando raízes, eles vão permanecer naquilo que foram ensinados. E à medida que eles forem permanecendo, aquilo que foi gerado dentro deles, vai repercutir na vida de outros também. Direto ou indiretamente, eles vão engranjar outras pessoas para virem também participar do mesmo projeto, do mesmo trabalho. E isso vai gerando o quê? Ramos, galhos, frutos. Assim também é a questão da qualidade do que você está recebendo. Se ele tiver profundidade, ele vai permanecer. Se ele não tiver, ele vai acabar. E junto com ele, tudo aquilo que foi também alcançado. Em Atos, quando
os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei quiseram proibir os apóstolos de pregar o evangelho, levantou-se Gamaliel e disse: abri mão destes homens, porque se a obra que eles fizerem for de homens, vai perecer. Mas se for de Deus, cuidar para não nos acharmos lutando contra Deus. Porque antes desse levantou-se Judas, dizendo-se ser alguma coisa, e arrastou-se cerca de 500 homens. Mas quando este morreu, os outros todos se dispersaram. E depois desse levantou-se outro, que também arrastando-se grande multidão. Quando este morreu, também outros se dispersaram. Mas estes aí não. Então tudo aquilo que você passa de forma superficial, aquele que recebeu o seu ensino, no dia que você parar, ele também para. Mas quando você passa profundidade e revelação, a revelação não pode ser removida. A revelação, ela encontra raiz e ela produz fruto. Por isso que há uma massa crescente de pessoas que se afastaram, se desviaram da igreja, se desviaram do evangelho. Elas estão no mundo envolvidas com os segmentos e as coisas que há no mundo. E até mesmo dentro da congregação, por causa da familiaridade com o ambiente, com as pessoas da congregação, elas querem conviver com o pecado e com a maldade, mas não querem sair da igreja, porque estão identificados com fulano, ciclano e beltrano, com A, com B ou com C. E estão mortas dentro das igrejas. E isso porque eles não têm revelação. Profundidade da revelação. E é aí que mora o problema. Não se trata do que nós sabemos, mas daquilo que temos. Uma vez que Deus te revelou, Ele não remove a revelação. Quando João teve a revelação das coisas que haveriam de acontecer, essas coisas nortearam ele. Alguém já teve a experiência de ter uma revelação, de ter um êxtase em Deus? Quando Deus traz uma revelação, seja em sonho, uma visão, vamos dizer nesse termo da visão, aquilo ele consome todos os seus sentidos e também a sua força física. O êxtase de uma revelação, ele gera fragilidade no corpo. A pessoa ela perde estrutura óssea e ela fica debilitada. Ela não consegue se manter de pé. A revelação ela consome todo o ser humano. O templo ele fica exaurido, porque quando o espírito retorna ao corpo, ele fica debilitado demais. Porque aquilo que foi dado ao espírito, quando manifestar novamente no corpo, ele não consegue, não tem estrutura para suportar. Então ele precisa de um tempo para se reabilitar. Porque a mente ela fica em estado de choque e ela não consegue assimilar o que é real do que é espiritual. Ela não consegue ser. Quando ele teve essa revelação, o corpo de João não sustentava mais o que ele teve. Viveu o suficiente para relatar aquilo que recebeu. E logo depois morreu. Não tinha mais estrutura. Uma revelação desse teor que João recebeu, por exemplo, ele é capaz de mortificar o corpo. Daí você para meditar. Que revelação é essa? Que igreja moderna está tendo? Que ensino é esse que as pessoas estão passando adiante?
Por isso que quando for solicitado que você faça o questionário, faça ele com o seu melhor. Evite rasuras, evite deixar as coisas em branco, respostas pendentes. Dá a impressão que aquilo não foi levado a sério. Vou colocar um exemplo aqui, você vai fazer um concurso público. Você vai estudar para prestar o concurso ou vai pela fé? Deus vai dar a resposta. O mínimo que você vai dizer, você tem que fazer é se dedicar. As questões que serão, você entende ou compreende que elas vão cair para você responder. Você acha que o médico, para chegar à graduação que ele alcançou, ele teve que jogar na sorte? Será que uma pessoa, para tratar uma cirurgia ou qualquer espécie de sintoma de um paciente, ele vai arriscar? Tudo demanda tempo, dedicação. Eu coloquei uma questão para essa última semana, conforme aquilo que o Pai te revelou. Como é que a sociedade enxerga Deus? Como Deus. Como que um católico enxerga Deus? Como Deus. Até um ateu, ele rejeita o quê? Deus. Mas como nós nos posicionamos diante dele? Nos chamamos ele de quê? Pai. Então eu vou colocar lá, coloca a revelação que Deus te deu. Então você se coloca, não vou buscar a revelação de Deus. Então você se coloca como filho pródigo, ou como o filho com mentalidade servo, né? Como diz o Tom Carter. É a revelação do Pai. Eu não vou orar pelos pregadores ou pelo pastor, dizer, Senhor, eu coloco o teu servo nas suas mãos. Ele não é servo, ele é filho. Ele é meu irmão, ele tem uma patente que difere de mim, mas ele é meu irmão e ele é filho de Deus. Então, não, como Josué Erion disse, é grande servo de Deus, Josué Erion, não existe grande servo de Deus, ou ele é grande ou ele é servo. Se ele é servo, ele não é grande, e se ele é grande, ele não é servo. Nós precisamos trabalhar essa nossa mentalidade, uma metanoia. É necessário compreendermos que aqueles que são filhos têm que se posicionar como filhos. Então quando você for orar, você vai orar como? Ó grande Deus e Todo-Poderoso. Vós, quando orareis, orareis dizendo, Pai, Deus nosso, Pai nosso. Essas questões que estão comigo, nós vamos levá-las, vamos corrigi-las, mas para as provas que virão, não será aceito lápis. Não será aceito rasuras. E se tiver questões faltando, não entregue. Já foi reprovado. Porque é uma nota que de repente poderia ser aquela suficiente para que você passasse. E acabou te reprovando. Das questões, ou responderam a caneta, depois responderam com clareza, a maioria teve rasuras. Irmãos, escreva como se você estivesse escrevendo para um juiz. A sua letra você entende, mas não é todo mundo que entende. Escreva em forma. Se você acha que a sua letra, você pode entender. Como é que eu vou saber se o evangelista vai entender ou não minha letra? Escreva e peça para alguém ler. É simples assim. Ô mãe, ô irmão, lê o que está escrito aqui. Eu fiz curso de vigilante patrimonial em 2005, 2006, alguma coisa assim. O Coronel Naves, que era o dono da Escola Brasil de Segurança, ele pediu o seguinte, olha, quando vocês precisarem sair cedo ou faltarem num dia de aula,
é necessário que vocês façam por escrito com pelo menos 2 dias de antecedência, o D+2. E entregue ela, mas tem que ser com letra legível, onde eu possa ler e entender. Eu não vou ficar forçando minhas vidas para entender aquilo que só você entende. Então escreva, e não pode ser digital, tem que ser de próprio punho. E induzindo a pessoa a escrever de uma forma onde aqueles que irão ler os seus escritos entendam o que escreveu. No dia, por incrível que pareça, uma semana depois apareceu um vigia que trabalhava na ocasião na rodoviária, entregou uma folha. E ele, meu coronel Nelson, foi até a frente, pegou a folha e leu. Gente, eu vou ler aqui um comunicado de ausência de um dos nossos colegas de classe, fulano, ciclano de tal. Ele pegou, ele leu tudo, ponto e vírgula. Olha aqui, pessoal. Ele escreveu de próprio punho e eu entendi. Eu consegui ler sem errar o que ele escreveu. Ele escreveu para mim, não escreveu para ele. Então, quando você escrever, escreva para quem você está reportando a carta e não para você. E passe para alguém ler, para ele entender o que você escreveu. É simples assim. Aí você pode pensar, nossa, que chatura, para que isso tudo? Se você não aprender disciplina aqui, você nunca vai honrar um contrato que você assinar lá fora. Porque você não está sujeito a imposições e cobranças que te vierem. Isso prova que você não está preparado para assumir grandes responsabilidades, pois coisas pequenas te geram desconforto. Imagine coisas grandes. Então, por isso que eu peço que vocês sejam fiéis a vocês mesmos no que vocês estão aprendendo. Nós começamos a aula com coisas básicas, tratando sobre a salvação, importância, a mensagem, o que é, do que, por quê. Nós vamos entrar na semana que vem, eu quero preparar vocês para isso, num funil que vai mexer com muitos de nós. Vamos entrar numa área que vai trabalhar diretamente com muitas questões. Isso vai abrir feridas. Aquelas feridas que não cicatrizaram, aquelas questões não resolvidas. Nós vamos falar sobre a graça. Na igreja tem muito ex, né? Ex-traficante, ex-homicida, ex-pedófilo, ex-isso, ex-daquilo. Mas lá no mundo também está cheio de ex. Ex-evangelista, ex-pastor, ex-presbítero, ex-missionário, ex-diácono, ex-membro de uma igreja. Tem ex em todo lugar. Vocês são novos, que vocês almejam no reino de Deus no futuro. Quando você fala de futuro, a pessoa pensa, futuro? Daqui 10, 20, 30 anos. Bom, o futuro é amanhã. Esse momento daqui a pouco já é passado. E aqui já está entrando num outro futuro. 12:00, 1h já é o nosso futuro do dia. Não adianta eu chegar aqui e pegar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a graça. Mas a maioria nem filtrou ainda a questão da salvação. Por isso é importante você discernir aquilo que você está envolvido. Com o que você está envolvido? A estrutura. Você tem que criar raiz. Adriano é testemunha. Eu fui chamado para ser ungido pastor 2 vezes. E nas 2 eu disse não. Não é o meu chamado, não é a minha hora. Não é chegada a minha hora. Eu sei qual é a minha vocação, eu me dedico, me aplico a isso. Porque eu sei que é nessa área que o Pai me usa. Agora não adianta também eu querer achar que sei muito, ou que eu sei é suficiente, e ver que encher a sua cabeça de meu conceito pessoal, meu ponto de vista teológico. Daqui você vai sair com aquilo que eu te ensinei, porque eu ensinei, porque eu apliquei, porque foi eu que fiz. No final de tudo, sai cheio de ego, cheio de eu. Mas se não for pela palavra que policia, que pondera, que revela, que conduz
Nós estamos todos perdidos, envolvidos num saquetel furado. Tem que haver revelação, profundidade. Assim vocês crescem. A graça, ela, em relação à lei, ela fez algo extraordinário. Ela veio para trabalhar a sua consciência. Ela trabalha a sua consciência. Se pega Mateus capítulo 5, ele vai falar que aquele que desejar mal ao seu irmão já cometeu homicídio de coração. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura e cometeu adultério com ela. Aquele que tudo envolve o desejo, a vontade. Desejou, pecou. Tem que ser trabalhado. A lei é trabalhada da seguinte maneira: você era punido pela prática, mas a sua mentalidade estava livre. Falaremos disso tudo na semana que vem. Mas para você discernir as coisas que estão por vir. Uma das coisas extraordinárias, dentro do campo da soteriologia, que a graça trabalha, é quebrantamento, arrependimento e confissão. Onde não há quebrantamento, não há arrependimento. Onde não há arrependimento, não há confissão. Onde não há confissão, não há remissão de pecado. Que a Bíblia diz: o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre, nunca prosperará. Essa é uma outra palavra que cai no campo do uso distorcido. Prosperar. Falou de prosperar, a pessoa já pensa logo em dinheiro. Pensa logo numa vida farta, abundante. E é outro texto que distorce. Vida em abundância. Mas está escrito, irmão: se quiseres me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Ah, é verdade. Onde é que está escrito? Agora, você leu o versículo anterior e o posterior. Você leu o versículo 1 ao versículo 18, depois do versículo 20 até o último. Então não dá para dizer que Deus está falando comigo. Não, mas eu sou Israel de Deus. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que nós somos Israel espiritual, gente? Nem Jesus falou isso conosco. Ah não, mas Paulo fala nas suas cartas, mas vai ler o contexto disso. Há uma identidade que o próprio Jesus nos deu. E essa é a única que nós temos. Filhos. Somente filhos. Tem que saber como aplicar o contexto das coisas naturais e coisas espirituais. Senão vamos cair no campo da desordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, o que está escrito lá? Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Onde na ordem e decência são coisas feitas atabalhoadas. Tudo que você faz sem um preparo prévio, você faz lançando sorte. Se der certo, deu. Se não der, fazer o quê, né? Compreende a importância de você dosar essas informações, essas questões que o Pai nos deu. Vou conversar com alguém sobre o que vocês aprenderam sobre salvação. Tem experiência. Cada um de vocês
vai procurar uma pessoa de qualquer outra congregação que não esteve conosco aqui. Senta com ela e pergunta: bom, defina o que é salvação. Tem essa experiência? Conversa com as pessoas que estão sendo agora, as evidências tradicionais, e pergunta para ele: o que é soteriologia? Tem gente que nem sabe. Soteriologia? Isso deve ser coisa do diabo, irmão. Sei não, tem que vigiar. Faça essas perguntas que vocês responderam no questionário lá. Bom, como é que você define do que eu preciso ser salvo? São questões simples, mas que a maioria não sabe responder. O pouco que você absorver aqui terá valor se vocês compreenderem a importância de sistematicamente voltar nesses ensinos continuamente. Eu me preocupo com cada um de vocês. E nos meus anos de conversão, eu sempre participei de escola bíblica dominical. Sempre participei. Desde a quadrangular onde eu nasci, todo domingo eu estava lá de manhã e era chamado de complicadinho. Mas outras igrejas nem tinham escola bíblica. E o problema é que, com o passar do tempo, as pessoas elas se acostumaram só com cultos. Eu acho que é suficiente. Para quem quer nadar em águas rasas, é suficiente. Para quem busca conhecer a Deus na íntegra, esse é o lugar. Lugar onde você começa a ser confrontado, onde você começa a ser exortado. Revelação te norteia. Então é importante que você tenha base, irmão. Se você não tem base, você é como Eva. Vive do que sabe. Mas você tem base, você vive como Cristo, do que tem. Você vai ser um exemplo, um modelo de Eva, ou vai ser um modelo de Cristo? Tudo bem aí, irmão? Deu para entender até aqui? Então, não taxem o evangelista como sal grosso, como intolerante, impaciente, ou qualquer outro adjetivo. Mesmo que também, se vier, seja bem-vindo, né? Como diz Paulo. Falando bem, falando mal, com pretexto e pretexto, desde que falem, pregam o evangelho, né? Desde que falem de Cristo, nisso me glorie e ainda me gloriarei. Amém? A preocupação é que você realmente tenha base. E vocês vierem no culto para cultuar. Não, eu sei porque que eu estou aqui. Eu sei o que eu vim oferecer. Eu estou aqui com o melhor de mim. Você pode não ter nada. Oferece tudo que tem. Porque se você não tem nada para oferecer, o que você oferece? Mas o pouco que você tem, você oferece como o seu melhor, você está oferecendo tudo. A viúva pobre, o que ela tinha para oferecer? 2 moedas. Ela só tinha 2 moedas. E o que Jesus diz? Essa da sua pobreza deu tudo que tinha. Os outros